Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical, diretamente do canal EBD para você. Agora estamos iniciando mais uma lição. Meus irmãos, graças a Deus estamos aqui. Louva a Deus por estar vivo, louva a Deus pela sua vida, certo? Que Deus possa nos abençoar a cada dia, nos dar sabedoria, para que possamos sempre ser mais fiéis a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a lição de hoje é a lição de número 5, a lição adulto, certo? Onde fala sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. O nosso textuário diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 20. A nossa verdade prática diz o seguinte: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e olhos cegados por Satanás. Meus irmãos, uma lição muito boa. O primeiro capítulo da lição fala sobre compreendendo o materialismo e o ateísmo. O segundo capítulo fala sobre raízes do materialismo e ateísmo. E terceiro, pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Então, uma lição boa. Tem o quarto também. O quarto significa respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Então, uma lição muito boa, né? Como diz aqui a nossa lição. Então, uma lição muito boa. Meus irmãos, eu vou iniciar aqui a lição, né? Não iniciei de acordo. O primeiro capítulo aqui da lição fala sobre compreender o materialismo e o ateísmo. Mas primeiramente eu vou começar aqui falando da existência de Deus, né? Então, é uma lição muito boa para os nossos dias. Vamos lá. Meus irmãos, voltando aqui, lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo, certo? Vamos lá. Teve um pregador, Billy Graham, ele falou o seguinte: olha, a nossa casa, certo, é no céu. Esqueci até o acento aqui, ó. É o céu, é no céu. Aqui somos apenas viajantes, certo? Então, a nossa casa é no céu. A nossa vida aqui é passageira, é apenas uma passagem rápida e breve aqui. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui, olha aqui, ó, nada trouxemos, certo? Nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos. Você já viu caminhão de mudança em porta de cemitério? Você nunca nem viu nem vai ver, porque nada trouxemos e nada levaremos. Isso é um fato, certo? Até botei aqui, olha, só tem pessoas, meus irmãos, olha aqui, até tem um exemplo aqui, ó, sobre a cultura egípcia. Eles acreditavam em deuses, né? O próprio faraó, ele se achava o Deus na terra aqui. Mas eu botei isso aqui por quê? Porque a cultura egípcia, ela acreditava em deuses, né? Mas também era cultura materialista, né? Onde eles acreditavam que as pessoas, ao morrerem, deveriam ser enterradas com tesouros, porque eles acreditavam que esse tesouro eles iriam usufruir no pós-vida, certo? Na vida após a morte, certo? Por exemplo, nós podemos ver aqui a pirâmide, né? As pirâmides do Egito, que eram sarcófagos ali dos grandes reis ali do Egito, dos faraós. Nós podemos ver aqui o rei mais famoso, né, do Egito, né, que foi achado uma tumba com todo o seu tesouro que foi enterrado, foi o rei Tutankhamon, né? Que ele é por volta do século de 1332 a.C., mais ou menos esse período. E em 1922 foi encontrado nos Vales dos Reis ali, se eu não me engano foi nos Vales dos Reis, a sua tumba intocado, nenhum ladrão de tumba conseguiu encontrar. Então, em 1922 foi encontrado, e foi encontrado muitos tesouros, né? Tudo, muito ouro, né? Muitas pedras preciosas ali. E a máscara mortuária ali do rei Tutankhamon, né? Que ela pesa 11 quilos de ouro maciço, né? Com pedras preciosas. Para a arqueologia é um valor inestimável, certo? Então, por que estou dizendo isso? Porque os faraós, né, os egípcios, eles acreditavam que deveriam ser enterrados com seus tesouros, porque iriam usufruir desse tesouro no pós-vida, né? Seria necessário. Então, isso é um tipo de materialismo, né? Você querer levar boa parte do seu tesouro quando for
na sua morte, podemos assim dizer. Então, meus irmãos, tem pessoas que é materialista, que tem se feito materialista, mesmo dizendo que acredita em Deus. Mas aqui nós vemos aqui que esse materialismo ele é mais profundo, né, na sua essência. Certo? Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui que Satanás tem cegado a visão de muitos nesse século. Certo? Nós vemos aqui que a cegueira ela é espiritual, certo? E não física. Certo? Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Certo? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Diz o seguinte, olha. Nos quais o Deus desse século cegou os seus entendimentos. Cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando a pessoa se torna uma pessoa materialista, ateísta, é um cego guiando outro cego. E a Bíblia diz que quando um cego guia outro cego, ambos cairão em um abismo, certo? E quão profundo é esse abismo, certo? Vamos lá. Vamos ler aqui Romanos capítulo 1. Vocês podem ver aqui, eu não vou ler todos os versículos aqui, porque para nós ganharmos tempo, mas nós vemos aqui que em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22 diz o seguinte, olha. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha aqui, olha. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, certo? Pensando que são sábios, mas estão distante de Deus, e a distância de Deus faz os seres humanos se tornar loucos, certo? Então vamos lá, vamos ler aqui também Salmos, capítulo 53. No livro de Salmos, capítulo 43, certo? 53, perdão, 53. Salmos 53 diz o seguinte. Nós vemos aqui nesse Salmo 53, meus irmãos, que desde aquela época, quando o salmista... na verdade, o ateísmo, ele é desde a queda. Quando Satanás caiu ali, foi expulso do céu com seus anjos, né, decaídos, ali ele já incentivou, já iniciou ali a ensinar entre a humanidade que não existia Deus, né? Nós vemos aqui, quando o salmista escreveu isso, então ele estava afirmando que desde aquela época, meus irmãos, tinha pessoas que não acreditavam em Deus. Olha, disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Então disse o nécio no seu coração, não há Deus. Nécio é traduzido como louco, certo? Essa palavra nécio pode ser traduzida como louco, né? Como sem entendimento, como ignorante, certo? Então nós vemos tudo isso aqui. Vamos lá. Olha aqui, agora, isso é aqui, né? De materialista, tudinho, tornaram-se loucos porque dizem que Deus não existe. Então uma pessoa, quando diz que Deus não existe, é um louco, certo? É um nécio da vida, certo? Vamos lá. Agora, meus irmãos, vamos lá. Deus, ele é o nosso Criador, certo? Nós podemos ver Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus criou tudo que existe, certo? Deus criou tudo que existe, certo? Qual é a grande tese do ateísmo? A grande tese do ateísmo é o seguinte: se Deus, certo? Se Deus criou tudo, quem criou Deus, certo? Se ele existe, se Deus existe, por que tanta miséria? Certo? Essas são as teses do ateísmo. Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Se Deus existe, por que tanta miséria? Essas são as grandes teses ali do ateísmo. Mas, meus irmãos, nós sabemos aqui que, a miséria no mundo é consequência do pecado, certo? É consequência do pecado. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Se eu botar o meu dedo no fogo, eu sei o que vai queimar meu dedo. Mas se eu colocar lá, vai queimar e vai doer. Então isso é uma consequência. Mesmo sabendo que teria consequência. Então as pessoas fazem o errado, mas quando passam pelo errado, estão na miséria, começam a questionar Deus. Mas em vez de questionar, por que as pessoas não obedecem à palavra de Deus? Certo? Porque nós vemos aqui que se nós já chegarmos a Deus,
Deus se achegará a nós, certo? Porque as pessoas que dizem que Deus não existe. Então a tese do ateísmo é essa. Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Essa é a grande pergunta segundo o ateísmo. Vamos lá, vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler aqui que a palavra de Deus nos ensina. Versículo 8 diz o seguinte, olha. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então o Alfa e o Ômega são a primeira e a última letra ali do alfabeto grego, certo? Então Deus está dizendo, eu sou o princípio e o fim, certo? Vamos ler aqui 21:6, no livro de Apocalipse ainda, 21:6. Disse mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Glória a Deus. 22:13, vamos ler aqui para nós ganharmos tempo. 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então deixa dizendo que ele é o princípio e o fim, certo? 1 Crônicas, vamos ler aqui, vou ser bem rápido aqui para nós ganharmos tempo. 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas 29:10 diz o seguinte, olha aí. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse, bendito és, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Deus, Ele é a nossa eternidade. Salmo 25, vamos ler aqui Salmo 25. Salmos 25, versículo 6, diz o seguinte, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Glória a Deus. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. Glória a Deus. Salmo 106, vamos ler aqui, meus irmãos. 106, versículo 48, diz o seguinte, olha, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga, amém, louvai ao Senhor. Isaías 57, Isaías 57, versículo 15, vamos ler aqui para nós ganharmos tempo. 57:15, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos, né? De eternidade em eternidade. Agora Daniel capítulo 7, vamos ler aqui capítulo 7, para nós ganharmos tempo aqui. Daniel capítulo 7, versículo 18. Daniel 7:18. Diz o seguinte, olha, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. E agora, para finalizar, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Diz, olha, e tu, Belém Efrata, posto que pequenos entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém, meus irmãos? Então Deus, Ele é eterno. Deus, eu botei aqui, olha, Deus, glória a Deus, Deus sempre existiu, glória a Deus. Nós podemos ler aqui, vamos ler aqui também, Isaías 40, para nós ganharmos tempo, Isaías 40, nós vemos aqui, Isaías 40, versículo 12, diz o seguinte, olha, quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro lhe ensinou?
quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Glória a Deus. Olha aqui, então vamos aqui, lá em Êxodo, para finalizar aqui essa parte aqui, livro de Êxodo, capítulo 3. Aí Deus, ele aparece a Moisés: olha, vai lá no meu povo que eu vou te usar como vaso, para instrumento, para libertar o meu povo. Aí Moisés, ele teve a curiosidade, né? Porque até então Moisés só conhecia ali, foi criado segundo a mitologia egípcia. Mas quando Deus aparece ali na sarça ardente, nós vemos que Deus se revela a Moisés, e Deus dizendo que é o Deus de Abraão. Não era o Deus que estava se revelando para Moisés: olha, eu não sou como os deuses do Egito, mas eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? 3:4 diz assim: olha, e vendo o Senhor que se viraram para lá a ver, nós vemos aqui que Deus, ele apareceu, né? Êxodo capítulo 3, a partir do capítulo 3, versículo 4, né? Por diante. Então nós vemos aqui, versículo 6, né? Eu sou Deus de teu pai, de Isaac e de Jacó. Deixa eu ver aqui. Quando nós vemos aqui, quando Deus, porque eu não tenho aqui o versículo aqui. É quando Moisés, ele pergunta a Deus qual seria o seu nome. É a partir do versículo 4. Mas na verdade, aí no versículo 6, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Nós vemos aqui, quando Deus diz assim: olha, eu sou, né? Quando Moisés disse: olha, e quando me perguntares, aqui versículo 13, né? Na parte final, qual é o seu nome, que eu lhe direi? Versículo 14, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Então, meus irmãos, nós vemos aqui inúmeros versículos aqui mostrando que Deus, ele é de eternidade em eternidade, que Deus, ele é eterno, certo? Que Deus não tem fim, não teve começo, nem teve fim, porque essa é a tese do ateísmo. Quem criou Deus, certo? Meus irmãos, nós temos que ter a seguinte conclusão: tem coisas que não nos foi revelada, tem muitas coisas que não nos foi revelada. O que nós temos que crer pela fé é que Deus existe de eternidade em eternidade. Deus, ele é eterno, Deus é o princípio, Deus é o fim, Deus é o alfa, Deus é o ômega. Amém, meus irmãos? Então Deus, ele é de eternidade em eternidade. Glória a Deus. Olha aqui, preste atenção. Êxodo capítulo, versículo 14. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Quando Moisés disse: olha, qual é o teu nome? Aí Deus disse: olha, eu sou. Assim direis aos hebreus, diz que o eu sou te enviou. Desculpa. Essa expressão aqui, eu sou, significa que em todo tempo, certo? Em todo tempo, Deus sempre existe, ou seja, ele sempre foi, sempre é e sempre será Deus. Essa expressão, eu sou, pode ser traduzida que em todo tempo Deus sempre existe. Ele sempre foi, sempre é e sempre será Deus. Glória a Deus. Olha aqui, se de eternidade em eternidade já não tem como medir em tempo, imagine Pai da eternidade, como diz lá em Isaías, né? Pai da eternidade. Olha aqui, a palavra eternidade, certo? Significa duração que não tem começo nem fim. Vou repetir. A palavra eternidade significa duração que não tem começo, certo? Que não tem começo nem tem fim, certo? Então Deus não tem começo e nem tem fim. Deus, ele é eterno, de eternidade em eternidade. É o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Amém, meus irmãos? Ou seja, tudo, literalmente tudo foi criado por Deus. Fomos feitos à sua imagem e semelhança, certo? Não, nós não viemos de uma... Olha aqui,
A teoria do evolucionismo diz que nós viemos de uma ameba. E através da ameba, num processo que leva bilhões de anos, nós estamos hoje aqui vendo que nós somos um processo da evolução. Que viemos de uma ameba, depois no processo de bilhões de anos, aí veio se tornando um réptil, em animais, macaco, e o homem veio do macaco. Eu e você, nós seres humanos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Macaco é macaco, ser humano é ser humano. Um é totalmente diferente do outro. Amém, meus irmãos? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? Nós não viemos de uma ameba como prega a teoria do evolucionismo, certo? Como diz a teoria do evolucionismo, nós não viemos de uma ameba, certo? Nós somos o ser humano foi uma criação singular. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e a mulher da costela do homem, mas ambos são feitos imagem e semelhança de Deus. Olha aqui, então deu para entender, né? Deus ele é eterno. Vamos lá. Materialismo, como diz a lição, né? A sutileza do materialismo. O que é materialismo? Materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria, ou seja, o que é matéria? Isso aqui tudo é matéria, né? Matéria, o que a gente pode palpar, certo? Então, materialismo, doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Ou seja, o mundo espiritual, segundo o materialismo, não existe. Então, só existe aquilo que nós podemos ver. Só existe aquilo que nós podemos alpapar, né? Pegar, né? Então, isso é o materialismo. É aquilo que nós podemos pegar, que nós podemos ver. A matéria é a única realidade que existe, negando o mundo espiritual. Me perdoe. Vamos lá. E o ateísmo, o que é o ateísmo? O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Você também vai escutar esse termo aqui, olha. Agnóstico, né? Agnóstico, nós vemos aqui. Que termo é esse? Agnóstico é praticamente a mesma coisa que ateísmo. Só que é um nome mais moderno, certo? Ou seja, o que é um agnóstico? Ele não crê, ou deixou de acreditar, ele não crê ou deixou de acreditar, ou afirma que é impossível provar a existência de Deus. Então, o agnóstico, o ateísmo, doutrina que nega a existência de Deus, certo? Eles negam a existência de Deus. Porém, o agnóstico, que é praticamente a mesma coisa, ele diz, ou ele deixou de crer, ou ele não crê, ou afirma que é impossível provar a existência de Deus, certo? Então é isso, meus irmãos. Nós vemos aqui que o agnóstico ele diz que não tem como provar que Deus existe. Mas para nós cristãos, nós sabemos que Deus existe, que Deus ele é o nosso guia, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Senhor e o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já iremos iniciar a parte 2 desse vídeo. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando aqui para a parte 2 aqui do vídeo, né, nós vemos aqui que eu queria falar sobre duas coisas aqui, na verdade alguns termos aqui que eu achei interessante para nós vemos aqui que serve para ajudar, para aumentar a nossa fé, né? Porque nós temos que crer o seguinte, olha, a ciência ela vem de Deus, certo? A ciência ela não é contra Deus, a ciência ela vem de Deus. A Bíblia diz que Deus é onisciente, né? A ciência vem de Deus. Se as pessoas que não têm conhecimento de Deus, essas pessoas que estão distantes de Deus, querem dizer que a ciência diz que Deus não existe, isso é mentira, certo? A ciência comprova que Deus existe, certo? Vamos lá. Meus irmãos, vocês já viram falar sobre esse termo aqui, olha, abiogênese, certo? Não sei se vocês já viram falar sobre esse termo aqui, abiogênese. O que é? É um termo científico, não é? Científico não. É uma teoria aí que quiseram dizer que era ciência, mas não é ciência, porque a ciência é verdadeira. Nós vemos aqui que esse nome aqui, a biogênese, significa o seguinte: afirma que os micro-organismos, certo, nasciam
de forma espontânea. Ou seja, nós vemos aqui, esse termo aqui, a biogênese, ele diz que os micro-organismos nasciam de forma espontânea, ou seja, não precisava do intermédio de outro ser vivo, certo? Vamos lá. Sem a necessidade de um reprodutor vivo, certo? Nós vemos aqui. Ou seja, essa teoria que ensina que os seres vivos, certo, poderiam surgir da matéria morta, certo? Então esse termo aqui, a biogênese, que quem tentaram dizer que isso era verdadeiro e que era científico, certo? Tentaram, mas não conseguiram. Então nós vemos aqui que tentaram. Então a biogênese significa o seguinte, que o ser vivo, ele surge, o micro-organismo, ele surge de uma forma espontânea, sem a necessidade de um reprodutor vivo para que a vida venha surgir. Ou seja, essa teoria, ela ensina que os seres vivos poderiam surgir da matéria morta. Através da matéria morta, poderia surgir micro-organismos e seres vivos. Mas vamos lá. Ou seja, veja o que essa teoria significa. Veja o que essa teoria quer dizer. Que de uma camisa, ou seja, se você pegasse uma camisa suja e jogasse lá no canto e deixasse lá muito tempo, de uma camisa suja jogada no canto poderia surgir ratos. Olha aqui, essa teoria dizia que os patos surgiam das folhas que caíam nos lagos. Essa mesma teoria, a biogênese, dizia que os répteis nasciam do lodo dos rios. Dizia que as moscas nasciam da carne podre, certo? E os sapos nasciam dos pântanos. Isso é o que essa teoria chamada a biogênese significa. Que os seres vivos nasciam de forma espontânea, não precisava de intermédio de outro ser vivo. Agora veja a diferença. A biogênese com A, tem esse A aqui no início, certo? A biogênese. E tem esse outro termo aqui sem o A, biogênese, que esse daqui é o correto, certo? Esse termo aqui, biogênese, ele afirma, certo? Depois que surgiu essa teoria da biogênese, aí levantou outras pessoas e deu quase o mesmo nome. É só tirar o A. A biogênese versus biogênese. Esse termo aqui, biogênese, que é o correto, certo? Ele afirma que uma vida só vem a surgir por intermédio de outra vida. Ou seja, esse termo aqui, biogênese, que é o contrário da abiogênese, afirma que uma vida, certo? Que uma vida só pode surgir por intermédio de outra vida, certo? Ou seja, uma vida provém de outra vida, certo? Uma vida provém de outra vida. A vida não vem do nada. Essa teoria da biogênese, que é cientificamente comprovada, diz que uma vida provém de outra vida. Quem foi que criou a vida e tudo que existe? Deus. Então nós, seres vivos, só estamos vivos porque Deus nos criou. Criou a mim, a você, os animais, as plantas. Ou seja, é o que esse termo científico utiliza, biogênese, que afirma que uma vida provém de outra vida. Uma vida só vem a surgir por intermédio de outra vida, Sérgio. Nós só viemos a existir porque Deus, por intermédio de Deus, Deus criou o homem, a mulher e todos os animais. Vamos lá. Depois que surgiu essa biogênese, que eu não lembro qual foi o rapaz que se apegou, eu não notei o nome quando eu estava estudando. Olha, um biólogo italiano chamado Francesco Redi, de 1626 a 1900, nasceu em 1626 e morreu em 1698. Ele diz que os seres vivos surgem de outros seres vivos, certo? Então ele foi o pioneiro nessa teoria científica aqui da biogênese para comprovar que a biogênese era falsa, certo? Então foi esse biólogo italiano aqui chamado Francesco Redi. Teve um padre também nessa mesma época que o padre ele também fez estudos se baseando na biogênese, que era correto, certo? Essa biogênese, esse termo científico chamado biogênese, sem o A,
certo? Vamos lá. Então deu para vocês entenderem, né? Vamos lá, vamos lá aqui. Vocês já viram, eu notei aqui, eu achei interessante, só para nós, vou repetir. A ciência vem de Deus, certo? Então a ciência estudada, baseada na verdade, ela vai comprovar toda a criação, ela vai comprovar a existência de Deus, certo? Vamos lá. Vocês já viram falar sobre o DNA mitocondrial? DNA mitocondrial, vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Esse DNA mitocondrial, fizeram um estudo, não lembro qual foi o ano, mas se eu não me engano foi uma mulher que fez, com 150 mulheres, 150 pessoas, homens e mulheres, certo? E esse DNA mitocondrial, ele é passado de geração em geração através da mulher, certo? Então, o DNA mitocondrial, ele é passado de geração em geração através da mulher, certo? E todos os DNAs mitocondriais, ou seja, tanto o homem quanto a mulher tem esse DNA mitocondrial, certo? Todos os DNAs mitocondriais são iguais, certo? Isso foi uma pesquisa realizada pelo estudo, certo? Ou seja, se eu tenho um DNA mitocondrial e você tem, todo ser humano tem o DNA mitocondrial, porém esse DNA mitocondrial ele é passado de geração em geração através da mulher, certo? Nós homens, nós temos o DNA mitocondrial que nós recebemos da nossa mãe, certo? E as mulheres também recebem da sua mãe. Então, na gestação, é a mulher que passa esse DNA mitocondrial para a sua prole, seja homem ou seja mulher. Então, todos têm, mas é passado de geração em geração através da mulher. Ou seja, reafirma, já que todos os DNAs são iguais, reafirma que nós temos uma mesma antepassada. Que antepassada é essa? Eva. Nós podemos ler lá em Gênesis 3:20, quando Deus cria Eva. Então, significa que todos nós temos uma mesma antepassada, Eva. Então, toda ciência estudada, baseada na verdade, vai comprovar a palavra de Deus, vai comprovar a existência de Deus e tudo que Deus criou, certo? Olha aqui, vamos ler aqui Gênesis, capítulo 2. Só para vocês terem uma ideia aqui, eu achei interessante e quis colocar aqui para vocês. Gênesis 3:20, onde eu fui aqui, diz o seguinte, olha. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os seres viventes. De todos os viventes, certo? Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22 diz o seguinte. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Vamos lá, vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22, certo? Nós vemos aqui. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Nós podemos traduzir esse sono nos dias de hoje como se for uma cirurgia que Deus fez aqui, uma cirurgia perfeita. Então nós podemos traduzir esse sono como se fosse uma anestesia, certo? Deus anestesiou ali Adão, certo? E ele tirou uma das costelas, e ele tirou uma costela de Adão para formar a mulher. Aí nós perguntamos, por que a costela? Veja como a ciência é maravilhosa, quando a ciência ela é estudada baseada para mostrar a verdade, e não baseada na mentira, como alguns querem utilizar a ciência para dizer que Deus não existe. Então querem se utilizar, querem se apegar na ciência, mas a ciência ela vem de Deus. Então Deus fez um sono pesado cair sobre Adão. Nós podemos traduzir esse sono como uma anestesia. E Deus tira uma das costelas de Adão para formar a mulher, certo? Para formar a mulher. Para formar a mulher. Nós vemos aqui que nos últimos anos, nós vemos aqui que nos últimos anos, dentro da costela é encontrada uma substância chamada medula óssea, certo? Medula óssea, certo? E na medula óssea é encontrado em grande quantidade, dentro da medula óssea, uma substância, né, chamada célula-tronco. Eu não sei nem se a palavra correta é essa, substância. Mas é uma substância, que eu sou leigo nesse assunto, né? Então nós vemos aqui que, vou repetir, Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Nós podemos traduzir esse sono como anestesia, certo? Deus tirou uma costela de Adão
Por que é para formar a mulher? Por que a costela? Porque na costela está cientificamente comprovado que dentro da costela existe uma substância chamada medula óssea, certo? E aí, dentro da medula óssea, na medula óssea é encontrado em grande quantidade, certo? É encontrado dentro da medula óssea a célula-tronco, certo? E por que a célula-tronco? Porque se fosse possível ao homem clonar uma pessoa, seria através da célula-tronco para clonar alguém. Ou seja, se fosse possível ao ser humano clonar uma pessoa, seria esse mesmo método, uma anestesia, certo? Dentro da costela tem uma substância chamada medula óssea. Dentro da medula óssea se encontra a célula-tronco e através da célula-tronco tem uma substância necessária que é a célula-tronco, que era a substância necessária para se clonar alguém, se fosse possível ao homem. Ou seja, a ciência ela vem de Deus. Nós vemos aqui nesse relato aqui que Deus fez, nessa cirurgia feita por Deus, que também, se fosse possível ao homem clonar uma pessoa, seria nesse mesmo método, certo? Então veja como a ciência ela comprova. Veja que esse relato aqui, meus irmãos, foi escrito há mais de 3.500 anos atrás. Então esse mesmo relato aqui, relatado por Deus para Moisés, é o mesmo relato, é o mesmo caminho que, se fosse possível ao homem clonar uma pessoa, seria usando esse mesmo método. Veja como a ciência, quando ela é estudada baseada na verdade, ela comprova a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a ciência ela comprova a existência de Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? E espero que vocês tenham entendido esse tópico aqui, certo? Vou parar por aqui e já iremos iniciar a outra parte aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando aqui para a próxima parte aqui da lição, nós vemos aqui, meus irmãos, que como eu já estava falando aqui na outra parte, toda a Bíblia, certo? Toda a Bíblia corretamente interpretada, certo? E toda ciência devidamente estabelecida nunca entrarão em contradição, certo? Então nós vemos aqui que a Bíblia, estudada como realmente a voz de Deus quer falar conosco, como realmente ela ensina, e a ciência devidamente estabelecida nunca entrarão em desacordo, porque a ciência comprova a existência de Deus, certo? Vamos lá. Então nós vemos aqui, olha aqui, ó. O ateísmo, certo? O ateísmo ou agnóstico, esqueci do acento aqui, já passa de 1 bilhão de adeptos, certo? Então ateísmo, certo? E agnóstico já passam de 1 bilhão, em todo o mundo já passa de 1 bilhão de adeptos, O cristianismo, porque quando são feitas essas pesquisas, o cristianismo, incluindo católicos e protestantes, certo? Passam dos 2,3 bilhão, certo? É a religião mais populosa, certo? Eu não sei se é o ano que vem, nos próximos anos, a população mundial vai atingir 8 bilhões de pessoas, certo? Então é um número muito grande, não é um número absurdo de pessoas, um número muito grande, certo? Não absurdo, eu errei a palavra. Não é absurdo, digo sim, um número muito grande de pessoas, e pessoas que estão para ouvir a palavra de Deus, e pessoas que contradizem a palavra de Deus, no caso do ateísmo e do agnóstico. Mas todo ser humano tem um valor, certo? Todo ser humano tem um valor, certo? Então a população mundial está chegando perto dos 8 bilhões de pessoas, certo? Um número grande de pessoas, certo? Onde muitas pessoas vivem na miséria, mergulhadas no pecado, e somente o Evangelho de Cristo é capaz de tirar o ser humano, do pecado, dessa miséria, certo? Então muitos vivem na miséria porque estão distantes de Deus, certo? Agora, meus irmãos, vamos lá. Eu já vi uma pessoa dizendo assim, é porque existem muitas pessoas, e o problema é porque existem muitas pessoas. O problema, meus irmãos, nós temos que ter o seguinte pensamento. O problema não é a quantidade de pessoas, o problema é o pecado, certo? Se não houvesse pecado, se todos ouvissem a voz de Deus, se todos fossem obedientes a Deus,
a quantidade de pessoas não teria problema nenhum. Mas nós vemos aqui, por consequência do pecado, não é? Nós vemos aqui que muitas pessoas vivem na miséria, na fome, certo? Onde pessoas, não estou dizendo que todo mundo que passa fome é porque está em pecado, mas tem pessoas que têm condições de ajudar e por conta do pecado, da sua ignorância, né, do egoísmo, não ajuda, certo? Então, a quantidade de pessoas nunca vai ser um problema. O problema sempre vai ser o pecado, certo? Vamos lá. Olha aqui, olha. Eu acho que é ano que vem, eu não recordo, eu estava lendo um artigo. É no ano que vem, ou nos próximos anos agora, poucos anos agora, vai chegar a 8 bilhões de pessoas. Eu acho que é o ano que vem, não tenho certeza. Posso dar uma pesquisada e depois falar para vocês. Certo? Olha aqui, ó. De toda a população mundial, 90% da população mundial se diz religiosa. Certo? Desses 90%, 70% acredita na existência de um Deus. Certo? 70%, desses 90% da população mundial se diz religiosa, certo? Porém, desses 70% não quer dizer que é religiosa, que acredita em Deus. Certo? Tem pessoas que se dizem religiosas porque acreditam que tem a ver com a sua moral, né? Mas muitas pessoas que se dizem religiosas não acreditam em Deus, certo? Então, desses 90%, 70% acreditam na existência de um Deus. Isso está falando de todas as religiões, certo? Aquelas religiões que acreditam no ser superior, e está incluído nesses 70%, certo? E o primeiro passo, meus irmãos, é acreditar que existe um ser superior. Mesmo que a pessoa acredite que a sua crença seja em outro Deus. Mas, a partir do momento que a pessoa acredita que existe um ser superior, não é? Através do Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo redireciona o ser humano, onde ele deixa de acreditar nos deuses pagãos para acreditar no Deus verdadeiro, certo? Então, a palavra de Deus direciona o ser humano a crer no Deus verdadeiro, certo? Vamos lá. Olha aqui, eu falei na primeira parte aqui sobre Nécio. Nécio significa louco, certo? Como diz ela no Salmo 53, versículo 1. Que o Nécio diz no seu coração que não há Deus, certo? Olha aqui, eu botei só aqui um salto só para vocês entenderem. Olha, filósofos. Alguns filósofos que acreditam em Deus. Não quer dizer que ele era um crente fervoroso, que era um cristão fervoroso, mas é que eles acreditam em Deus. Lógico que alguns acreditam em Deus. Esses que eu vou citar aqui, todos eles acreditam em Deus. Não significa que é um crente devoto, né, fiel, obediente, mas eles acreditam em Deus, não é? Nós vamos lá. Confúcio, filósofos. Confúcio, Platão, Aristóteles, Descartes ou Kant, eles acreditavam em Deus, né? Eles acreditavam em Deus, no ser superior, certo? No Deus que criou tudo. Cientistas como Galileu, Newton, Einstein, eles também acreditavam em Deus, né? Eles sabiam, eles afirmavam que existia um ser superior por trás de toda a criação. Artistas como Michelangelo, Bach, Dostoiévski, eles acreditavam também em Deus, certo? Então, eu estou falando aqui daqueles que acreditavam em Deus, né? Que nós temos que acreditar em Deus, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus que a Bíblia apresenta. Agora, claro que a Bíblia é a única bússola que nos leva a Deus, certo? Vamos lá. Aí eu faço uma pergunta, né? Eu até tenho aqui. Como o próprio universo pode vir do nada? Se não existisse Deus, vamos lá. Segundo o ateísmo, diz que Deus não existe. Se Deus não existe, certo? Se Deus não existe, como o próprio universo poderia vir do nada? Certo? Do nada. Como é que o universo pode vir do nada? Se Deus não existe, como que da matéria bruta surjam seres vivos capazes de amar e de se reproduzir? Se Deus não existe, como é que é possível da matéria bruta surgir seres vivos capazes de amar e de se reproduzir? Se Deus não existe, como é que o próprio universo pode vir do nada? Certo? Olha aí, meus irmãos. Irmãos, Deus
ele existe, glória a Deus. Deus é o nosso Criador, o nosso Salvador, certo? Agora nós temos que ver o seguinte: Satanás, ele sabe que uma sociedade distante dos valores bíblicos, certo? É o caminho para a destruição do mesmo. Então Satanás, ele sabe que uma sociedade distante dos valores bíblicos é o caminho para a destruição do mesmo. Lembrando que o diabo vem para matar, roubar e destruir, certo? Olha aqui, nós temos que ter o seguinte, como eu falei aqui, a Bíblia é o nosso único instrumento de fé. Então, o conhecimento, certo, de Deus vem mediante a fé. A Bíblia diz que é necessário crer que Ele existe, que Ele é galardoador, que Ele abençoa, certo? Olha aqui, a criação revela o Criador. Um dia eu estava no sítio e eu estava vendo uma aranha refazendo a sua teia. E como era a perfeição daquela teia que ela fazia. Onde ela ligava a teia nos galhos da planta, da árvore, da planta. E depois ia circulando ali, fazendo aquela teia de forma circular. Mas numa perfeição tão grande, às vezes a gente vê nas pequenas coisas, né? A gente olha à noite para o céu, para as estrelas, o sol, a lua, os animais, os cântaros dos pássaros, né? Um insetozinho, uma joaninha, um insetozinho, por menor que seja, ele é um ser vivo. Como pode uma perfeição tão grande, né, não existir um Criador por trás de tudo isso? Então, a criação revela o Criador. O conhecimento de Deus vem mediante a fé, certo? Olha aqui, olha. O materialismo, para nós termos cuidado de vigiarmos, o materialismo, certo, é a porta de entrada do ateísmo. Eles andam de mão dada, certo? O ateísmo é tão antigo quanto o diabo. O ateísmo é consequência da queda, certo? Então, meus irmãos, nós temos que vigiar. Nós temos que nos apegar na fé, certo? Nós temos que se apegar, porque a fé vem mediante o conhecimento de Deus, vem mediante a fé. É através do estudo da palavra. Então, tudo isso é necessário para o nosso crescimento espiritual. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Já iremos iniciar a outra parte aqui da lição. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando aqui para a próxima parte aqui do vídeo, nós vemos aqui que, olha aqui, olha, os incrédulos, certo? Os incrédulos têm usado de forma mal intencionada, certo? Então, os incrédulos têm usado, certo, de forma mal intencionada a ciência, certo, para negar a existência de Deus, certo? Isso é um fato. Então, os incrédulos têm usado de forma mal intencionada a ciência, certo? A ciência para negar a existência de Deus, certo? Eles têm usado de forma mal intencionada. Porque a ciência tem como princípio a comprovação por meio da observação, pesquisa, teste e explicação dos fenômenos. Então os incrédulos eles têm usado de forma mal intencionada a ciência para negar a existência de Deus. Por quê? Porque a ciência ela tem como princípio de comprovação. Para comprovar alguma coisa, eles comprovam através, a ciência comprova alguma coisa, alguma teoria, alguma coisa que eles querem comprovar através da observação, da pesquisa, do teste e da explicação dos fenômenos. Só que, meus irmãos, nós temos que crer o seguinte: a palavra de Deus, certo? A palavra de Deus, ela é aprovada em todos esses quesitos. Se nós formos usar esse mesmo termo da ciência através da comprovação, por meio da observação, através da observação dos seres criados, porque a criação revela o Criador. Então, a palavra de Deus, ela é aprovada através da observação, ela é aprovada através da pesquisa dos estudos, certo? Do estudo da Bíblia, certo? Ela é aprovada com todos os testes possíveis, ela é aprovada e também ela é aprovada através dos fenômenos, da explicação dos fenômenos. Então, a palavra de Deus, certo? Ela é
aprovada em todos esses quesitos que a ciência usa para comprovar alguma coisa, certo? Então, a palavra de Deus é aprovada em todos esses quesitos que a ciência usa por meio da comprovação para comprovar algo, certo? Então isso, vamos lá. Alguns cientistas, certo? Alguns cientistas acreditam que há uma inteligência por trás de toda a criação. Ou seja, que inteligência é essa que está por trás de toda a criação? Deus, certo? Apesar que em todos os lugares hoje tem cristão. Nasce no meio acadêmico, na ciência, médicos, cientistas, astrônomos. Então em todos os lugares, desde o lugar mais humilde até aquele que estudou PhD, alguma coisa mais lá, tem crentes em Deus, certo? Vamos lá. Vocês me perdoem o barulho, é porque esse horário o pessoal passa bastante aí, às vezes acontece um pouco de barulho, mas se você está um barulho, às vezes é um caminhão, alguma coisa que passa na rua. Vamos lá, olha aqui, olha. O universo está em perfeita harmonia, certo? Então o universo está em perfeita harmonia. Nós vemos aqui, eu já até gravei um vídeo, botei aqui uma aula, botei aqui no canal, que o planeta Terra está no lugar certo. Porque se o planeta Terra tivesse mais 10% mais próximo do Sol, eu posso dizer até 5%. Se o planeta tivesse 5% mais próximo do Sol, seria muito quente e aí seria difícil algum ser vivo sobreviver. Se tivesse 5% mais distante, seria difícil sobreviver porque seria muito frio, certo? Então, o universo está em harmonia, né? Onde o Sol, as estrelas, né? O Sol é uma estrela, os planetas, os satélites naturais, que é, por exemplo, a Lua tem que é um satélite natural da Terra, Júpiter tem, se eu não me engano, 5 satélites naturais. Então tudo está na sua harmonia, não tem nada segurando esses astros celestes e eles ficam rodando em volta da estrela maior do nosso sistema solar, que é o Sol. Então o universo está numa harmonia gigantesca, certo? Porque Deus assim criou. Vamos ler Romanos, livro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós cremos no Deus verdadeiro. A minha e a tua fé em Deus não é em vão, mas é legítima e verdadeira. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Olha aqui, veja o que interessante. O coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida, certo? Então vou repetir, o coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do ser humano. Nós podemos ver aqui Marcos capítulo 7, vamos ler aqui, livro de Marcos capítulo 7. Então Marcos capítulo 7, versículo 21, diz o seguinte, olha: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem, certo? Então o coração do homem é enganoso. Então, meus irmãos, o coração endurido é a causa do mal que há no ser humano, certo? Olha aqui, o ateu, que é aquele que não acredita em Deus, ele precisa da não fé dele para tentar provar que Deus não existe, certo? Então o ateu, ele precisa da não fé dele, ou seja, ele precisa daquilo que ele não tem, que é fé, para tentar provar que Deus não existe, certo? Ou seja, nós podemos afirmar diante de toda a criação, claro que de uma forma como Deus criou os seres vivos, tudinho, que o ser humano, o homem e a mulher, é a coroa da criação, certo? Então por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos criou para dominar e administrar todo o planeta Terra. Então o ser humano, o homem e a mulher, é a coroa da criação. Olha aqui, olha, o ateísmo nega a existência da alma.
Por quê? Porque o ateísmo diz que não, o ateísmo e o materialismo, eles só acreditam naquilo que eles podem ver e apalpar, certo? Ou seja, na matéria. Então, se ele acredita somente na matéria, naquilo que podemos ver, que a matéria é a única realidade, então o mundo espiritual não existe. Se o mundo espiritual não existe, então ele nega a existência da alma. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, certo? Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte. Olha, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém, meus irmãos? Vamos lá, glória a Deus. Olha aqui, olha. Se você citar essa palavra aqui, ó, neoateísmo, significa novo ateísmo. É a mesma coisa que o ateísmo antigo, só que é um ateísmo mais moderno, podemos assim dizer, certo? Então, neoateísmo significa novo ateísmo. Ele afirma que a religião não deve ser tolerada, mas combatida, certo? Olha aqui, agora vamos dar nomes aos bois, certo? Como diz aquele ditado, vamos dar nome aos bois. Tem um homem chamado Richard Dawkins, que ele é biólogo inglês, professor emérito ali em Oxford. Ele escreveu o livro Deus, um Delírio. E aí, o que vocês acham? Richard Dawkins, biólogo inglês, professor emérito de Oxford, escreveu um livro sobre Deus, um Delírio. Outro incrédulo, chamado Christopher Hitchens, jornalista inglês, escreveu o livro Deus não é grande. Olha o tamanho da blasfêmia que esses homens estão fazendo. Ou seja, o materialismo, certo, vem desde a Grécia Antiga, desde a época dos filósofos. Desde a época dos filósofos, eu até anotei aqui no caderno. Desde a época dos filósofos Lucrécio, Demócrito, Leucipo, né? Então, nós vemos aqui que vem desde os primórdios, não é uma coisa nova, certo? Desde a Grécia Antiga. Tem um alemão chamado Karl Marx, um homem totalmente contrário à fé cristã, certo? Que não tem nada que possa se aproveitar em termos de doutrina, de ensino, certo? Eu acredito que todo ser humano tem um valor e acredito que todo ser humano, independente da sua situação, ele pode vir a ser salvo, porque a palavra de Deus transforma. Mas esse homem aqui, perdoe, esse alemão aqui chamado Karl Marx, ele deu impulso ao materialismo, certo? Então, um homem totalmente contrário à fé cristã. Ou seja, preste atenção, o comunismo é um sistema materialista. Vou repetir, o comunismo é um sistema materialista, ou seja, o governo está acima de todos, certo? E é o governo que dita as regras. Se você mora em um país comunista, se você criticar o governo vai na sua casa lhe prender, certo? E se não fizer algo pior, como mandar matar, certo? Nós podemos ver, tem inúmeros governos aí comunistas ao redor do mundo, que quando o governo é criticado, as pessoas são perseguidas e até mortas. Porque vocês lembram que nos primeiros anos ali do cristianismo, no primeiro século depois de Cristo, existia o culto ao imperador, e quem não cultuasse o imperador poderia ser punido com a morte. Então o comunismo é isso, é como se fosse um culto ao ditador. Se você não reverenciar e discordar do ditador, você vai ser preso e até morto, vai ser perseguido. Então lembre-se disso, o comunismo é um sistema materialista, certo? Lembre-se do culto ao imperador que existia ali no Império Romano, onde muitos cristãos foram presos e até mortos por não prestarem culto ao imperador, certo? Vamos lá. Karl Marx, que é esse mesmo Karl Marx, ele dizia que a religião alienava as pessoas. Ou seja, ele dizia que a religião é uma fuga da realidade. É aquela pessoa que não quer se apegar na realidade e se esconde atrás de uma religião, segundo Karl Marx. Então, um homem totalmente contrário ao cristianismo, certo? Ou seja,
ele dizia que a religião era um fuga da realidade, que a religião era um ópio do povo. Essa palavra aqui, ópio, é uma droga muito conhecida ali no Oriente, que é uma droga alucinante, que deixa a pessoa de forma alucinada, certo? Ou seja, nós vemos aqui que essa ideia de Karl Marx tem a seguinte conclusão, que a conquista da sociedade não se dá mais por intermédio das armas, mas no campo das ideias, que fermentam ou fomentam a cultura, certo? Então a conquista da sociedade não se dá mais por intermédio das armas, mas no campo das ideias, que fermentam ali a cultura. Então, meus irmãos, o Evangelho de Cristo tem que ser pregado, tem que ser ensinado. E onde o Evangelho chegar, pessoas serão libertas. Amém, meus irmãos? Então vou parar por aqui. Já iremos iniciar mais uma parte aqui da lição. Paz do Senhor. Meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, agora finalizando aqui a lição, nós vemos aqui que, olha, se baseando aí naqueles escritores, né, que falavam que Deus não existe, tudo no materialismo, né, no ateísmo ainda, nós vemos aqui, olha, que após o 11 de setembro, certo, ali nos Estados Unidos, aquele ataque, né, dos terroristas ali no 11 de setembro, né, nós vemos aqui que um escritor chamado Sam Harris, ele culpou a religião pelo ataque dos terroristas, certo? Então nós vemos aqui que de uma forma nós vemos aqui que foi aqueles terroristas, né? Terroristas islâmicos. Não quer dizer que todo islâmico tem esse mesmo pensamento, né? Mas aqueles terroristas islâmicos, eles atacaram ali os Estados Unidos, né? Ali o World Trade Center, baseado que nós vemos aqui os ataques terroristas baseado no que eles acreditavam, certo? Então esse homem chamado Sam Harris, ele culpa a religião por causa dos ataques terroristas, né? Mas nós não podemos generalizar, porque meus irmãos, o diabo, ele vai se utilizar das pessoas que ele pode usar para ferir a religião, certo? Porque nós vemos que tudo isso é para que se cumpra, para que a apostasia no dia determinado venha. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que o anticristo ele perseguirá tudo aquilo que se chama de Deus. Então todas as religiões ele vai condenar, ele vai criticar, ele vai pregar um tipo de ateísmo, né, que Deus não existe, que a religião não é boa, para que todos creiam que Deus não existe, e quando chegar o tempo, o dia determinado por Deus, e o iníquo será revelado. Mas para que tudo isso seja construído, o diabo ele vai se utilizar das pessoas para condenar a religião e para condenar tudo aquilo que se declara e que se vem a Deus, certo? Então ele escreveu o livro A Morte da Fé, certo? Foi escrito por esse homem aqui, chamado Sam Harris, certo? Após esse ataque. Já o Richard Dawkins, que eu falei na outra parte aqui, ele escreveu aquele livro que eu falei, né? Se tornou best-seller. Best-seller é uma forma em inglês que significa o mais vendido, certo? Deus um delírio, certo? E infelizmente esse livro se tornou um best-seller. Veja o tamanho da hipocrisia que as pessoas estão se apegando. Meus irmãos, nós temos que crer o seguinte: Jesus, ele vê tudo. Ele vê as nossas falhas, certo? Ele vê aqueles filmes que nós assistimos, onde aqueles filmes que zombam da fé, que zombam de Deus, que zombam do Filho de Deus. Deus vê tudo. Deus vê as nossas mentiras, Deus vê as nossas pornografias, Deus vê tudo aquilo que nós fazemos quando nós negamos o nome de Deus. Então Deus vê tudo, certo? Então as pessoas estão se apegando, certo? Nesse daqui, quando as pessoas criam filmes, criam podcasts criticando Deus, dizendo que Deus era gay, que Maria, essa história de que Maria concebeu um filho sem se relacionar com outro homem, é história de carochinha. Então Deus vê tudo, meu irmão. Deus vê tudo. Tudo que a humanidade pratica, Deus vê, certo? Então é necessário nós nos apegarmos em Deus, para nós não dermos lugar. Meus irmãos, nós somos conhecidos como cristãos protestantes. E nós temos que protestar contra o pecado, certo? Deus vê tudo.
tudo que as pessoas praticam quando estão sozinhas, tudo que as pessoas fazem quando não tem ninguém por perto, Deus vê tudo, Deus contempla tudo, certo? Deus vê as mentiras das pessoas, Deus vê a pornografia das pessoas, Deus vê o adultério das pessoas. Não há nada encoberto ou obscuro que Deus não consiga enxergar. Então, meus irmãos, nós temos que combater o ateísmo, o materialismo, certo? E nós temos que fazer a nossa fé, glória a Deus, a nossa fé frutificar, certo? Então, esse Richard Dawkins escreveu o best-seller Deus no Delírio. Aí, na página 63, tem esse relato aqui, olha: eu estou atacando Deus, todos os deuses das outras religiões, toda e qualquer coisa sobrenatural, que já foi e que ainda será inventada. Você pode ver lá nesse livro Deus no Delírio, na página 63, certo? Ou seja, é claro que ataca os outros deuses. Claro que isso, meu irmão, é por ignorância. Deus não vai deixar de ser Deus e ninguém pode confrontar Deus. É porque, meus irmãos, nós estamos na época da graça. Porque se Deus fosse tratar essas pessoas que zombam de Deus da mesma forma que tratou Ananias e Safira, não teria mais ninguém na face da terra. Mas lembre que nós estamos no tempo da graça, na misericórdia de Deus. Mas aqueles que zombam de Deus, o dia deles vão chegar. Amém, meus irmãos? Que nós possamos se apegar em Deus, certo? Olha aqui, o ateísmo, certo, se apega na filosofia para criar argumentos contra Deus, certo? Essa é a diferença entre ateísmo e o neoateísmo. O ateísmo se apega na filosofia, né, para criar argumentos contra Deus. Já o neoateísmo, que também é um ateísmo, ele se escora na ciência para atacar o cristianismo, certo? E outras religiões para dizer que não existe nenhum Deus, certo? Agora veja o seguinte: nós temos que criticar, dar o nome das pessoas que criticam o cristianismo, a religião, mas nós também temos que elogiar pessoas que criam matérias que falam em prol do cristianismo, né? Em prol da existência de Deus. Apesar, meus irmãos, que mesmo quem zombe, Deus não vai se escarnecer. Ninguém pode se escarnecer de Deus. As pessoas podem zombar, podem fazer qualquer coisa, mas Deus continua sendo Deus. Amém, meus irmãos? Para aqueles que não querem se arrepender, o dia deles vão chegar, certo? Olha aqui, esse homem aqui chamado Alistair McGrath, certo? Ele é PhD, né? PhD em biofísica molecular. Ele é opositor como nós devemos ser. Opositor ao ateísmo, certo? Ele diz que o ateísmo de Dawkins é de natureza ideológica, ou seja, ideológica tem a ver com filosófica, e não científica. Ou seja, ele está dizendo que o ateísmo de Dawkins é de natureza ideológica, filosófica, que as pessoas criam argumentos para dizer que não existe e para cair nos seus próprios poços, nos seus próprios abismos, e não de natureza científica, porque a ciência, segundo Alistair McGrath, comprova a existência de Deus, certo? Então, a ciência comprova a existência de Deus, certo? Amém? Espero que tenham dado para vocês entenderem. Mas para finalizar essa aula, eu peço que você se olhe no espelho, ouça a sua voz, ouça o som da natureza. Você é a maior prova da existência de Deus. Se olhe no espelho. Vou repetir, você é a maior prova de que Deus existe. Porque nós seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então eu e você é a maior prova da existência de Deus. Irmãos, mas Deus nunca viu. A Bíblia diz que ninguém pode ver Deus e sobreviver. Porque Deus é santo. Deus é santo. Santo. Amém, meus irmãos? E Deus criou tudo. Olha aqui, eu vou falar aqui, olha, segundo, quantos seres vivos não existem no planeta Terra? Animais, pessoas,
Nós falamos que daqui, eu acho que o ano que vem, ou dentro de algum tempo, pouco tempo, a população mundial vai chegar em 8 bilhões de pessoas. É um número grandíssimo de pessoas. Mas o problema não é a quantidade, mas sim o pecado. Porque se todos obedecessem a palavra de Deus, tudo seria restaurado, certo? Mas vamos lá. Porque Deus nos deu sabedoria para cuidar e administrar do planeta Terra. Mas as pessoas, por conta do pecado, criam seu egoísmo e querem destruir tudo, porque não tem como é que eu posso dizer? A essência de Deus na sua vida. Olha aqui, segundo a astronomia, que é a ciência que estuda os astros celestes, certo? O universo, veja aqui, o universo observável, ou seja, aquele espaço do universo que é possível se estudar através de telescópios, foi criado aí agora há pouco, já foi lançado no espaço, o telescópio James Webb, que ele é 3 vezes maior do que o Hubble, o telescópio Hubble, que ele tem um diâmetro, esse telescópio James Webb, ele tem um diâmetro de 6,5 metros, certo? E tem um espelho dourado. O universo observável, ou seja, aquela parte do universo que é possível se estudar através da observação, através do telescópio, ele tem um diâmetro de 93 bilhões de anos-luz. Ou seja, é como se a Terra estivesse aqui no meio onde nós estamos. Então, para cá vai ser 46,5 bilhões e para cá mais 46,5 bilhões. 46,5 bilhões. Então, é o diâmetro do universo observável, aquele espaço que é possível estudar através de observação dos telescópios, tudinho. Então, o universo tem um diâmetro de 96 bilhões de anos-luz, o universo observável, ou seja, tem muito mais, o universo é muito maior do que isso, tem muito mais do que nós não podemos ver, certo? Ou seja, 93 bilhões de anos-luz e o 93 bilhões de anos-luz. E o que é um ano-luz? Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Ou seja, um ano-luz pode ser traduzido em 9,5 trilhões de quilômetros. Certo? Um ano-luz é uma medida astronômica. Certo? E um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Ou seja, todo o universo está em harmonia, como eu já falei aqui no início. Segundo a astronomia, né, a ciência que estuda os astros celestes, eles contabilizaram mais de 100 bilhões de galáxias. E a galáxia é como se fosse uma região do universo. E em cada galáxia existe mais ou menos, claro que isso aqui é e não tem como ter certeza porque não tem como contar um por um. Isso é o que a ciência, a astronomia afirma, né? Baseado em estudos. Que em cada galáxia existe mais ou menos 100 bilhões de estrelas, planetas, asteroides, né? E tantas outras coisas. Então, meus irmãos, o universo é gigantesco, certo? Aí eu volto a fazer a pergunta. Como é que um universo gigantesco desse pode vir do nada? Como é que da matéria bruta poderia surgir seres vivos que poderiam ter a capacidade de amar e se reproduzir, certo? Como é que tudo isso aqui que Deus criou, então, meus irmãos, e a maior prova que Deus existe, quer ver a prova de que Deus existe, se olhe no espelho, ouça a sua voz, ouça o som da natureza, olhe as coisas em volta, à sua volta, e você vai ver que Deus, ele existe. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Obrigado por tudo. Deus é maravilhoso. Que Deus possa abençoar a minha e a tua vida e que nós possamos ter uma ótima semana na presença de Cristo. Paz do Senhor.